A história começa com a imagem de uma garotinha dizendo que finalmente o havia encontrado. Diante dela estava um menino encolhido sob uma árvore. Ela então comentou que Aki continuava a evitá-la, como sempre fazia. O menino se assustou ao perceber sua presença e começou a falar de forma confusa, sem entender desde quando ela estava ali. A garota se aproximou dele e explicou que havia apenas segurado sua mão por um instante, mas mesmo assim ele havia saído correndo. Aki respondeu de maneira hesitante que seu pai havia dito claramente que ele não deveria tirar as luvas, mas que ela sempre insistia em tocá-lo. A menina, porém, respondeu com total naturalidade que estava perfeitamente bem. Como ele podia ver, La Violette permaneceu em silêncio. Quando percebeu que o garoto começava a chorar novamente, em sua mente surgiu a constatação de que ele voltará a chorar mais uma vez. Então, de maneira despreocupada, La Violette afirmou que iria parar com aquilo. Logo em seguida comentou, em tom provocativo, que se perguntava se Aki desmaiaria caso os dois chegassem a se beijar. Ao ouvir aquilo, o rosto do menino ficou completamente vermelho. A simples ideia de um beijo entre os dois surgiu em sua mente, e isso fez com que ele começasse a chorar ainda mais alto. Ao ver a reação exagerada dele, La Violette se sentiu totalmente perdida, sem saber o que deveria fazer com aquele garoto. Depois de um momento, ela se sentou sob a árvore e tentou consolá-lo, dizendo que ele não deveria chorar, pois diziam que quem chorava ficava feio. Aki respondeu imediatamente que sua mãe sempre dizia que ele era bonito o tempo todo. La Violette acabou concordando. Ela observou que ele parecia especialmente bonito, mesmo quando chorava, com seus cabelos rosados e macios, bochechas rechonchudas e olhos brilhantes, cobertos de lágrimas. Para ela, Aki era até mais bonito do que a famosa Lady Rose Salomé. O menino finalmente começou a se acalmar, porém, ele demonstrou estranheza ao lembrar que La Violette nunca havia conhecido Lady Rose Salomé. A garota se virou para ele com um sorriso travesso, e insinuou que aquilo era verdade, perguntando o que ele achava disso. Aki ficou completamente confuso diante da resposta. La Violette então continuou em tom dominador, dizendo que ele deveria parar de chorar, antes que ela realmente resolvesse beijá-lo. Ao ouvir aquilo, o menino voltou a chorar imediatamente, e protestou, dizendo que La Violette não deveria dizer coisas daquele tipo. A garota ficou imóvel por um instante, sem entender por que ele estava chorando ainda mais forte, já que sua intenção era apenas fazê-lo se sentir melhor. Nesse momento, o som de passos se aproximando interrompeu a cena. Um jovem elegante apareceu no jardim, colocando as mãos na cintura. Ele comentou que havia ouvido o choro vindo do jardim, e que por isso foi verificar. Em seguida perguntou se La Violette estava provocando Aki novamente. La Violette correu imediatamente até ele, e se defendeu, afirmando que não havia provocado ninguém, e que Aki havia apenas se assustado sozinho. O jovem a ergueu nos braços e observou que os olhos de Aki estavam inchados, perguntando novamente se ela realmente não o havia provocado. A menina retrucou imediatamente, lembrando que Allen era seu cavaleiro pessoal, e perguntando por que ele sempre ficava do lado de Aki. Quando ela olhou novamente para o garoto, percebeu que os olhos dele estavam realmente muito inchados. Allen então comentou que ela vinha agindo de maneira estranha ultimamente. Apenas um mês antes, os dois eram extremamente próximos. Ao ouvir isso, La Violette pareceu entristecer. A lembrança a levou de volta ao acidente que ocorreu um mês antes. Abraçando Allen com força, ela disse que de repente estava sentindo muito frio, e pediu que voltassem rapidamente para dentro. O jovem imediatamente ficou preocupado, temendo que ela pudesse ter pegado um resfriado, e decidiu levá-la de volta ao quarto, o mais rápido possível. Antes de partir, Allen se virou para Aki e perguntou se ele se importaria caso precisassem caminhar um pouco mais rápido. O menino permaneceu em silêncio por alguns instantes, mas acabou concordando. Algum tempo depois, La Violette ergueu a mão suja de terra e comentou que os olhos de Aki estavam parecendo os de um coelho, já que ele havia chorado tanto. Logo em seguida, percebeu que sua mão estava um pouco suja e pediu desculpas. Aki, de maneira tímida, respondeu que aquilo não era importante, pois o que realmente importava era que a mão de La Violette estava machucada. A garota permaneceu calma e explicou que provavelmente havia apenas se arranhado em alguma grama ou planta. Em seguida perguntou
Por que ele estava escondido naquele lugar, já que aquele era o local onde ela e o irmão costumavam brincar, motivo pelo qual não demorou a encontrá-lo. Ak voltou a perguntar se o ferimento doía. La Violette não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou se ela parecia estar sofrendo muito. Então estendeu a mão para ele, e disse com sinceridade que, nesse caso, ele deveria segurar sua mão. La Violette e Dias guardavam segredo. Tudo havia começado um mês antes, quando ela caiu no jardim e perdeu a consciência. Quando despertou novamente, muitas lembranças surgiram em sua mente. Naquele momento, em meio à confusão, ela havia gritado pedindo ajuda. O mundo em que agora vivia era, na verdade, o cenário de um romance que ela havia lido em sua vida passada, e ela havia reencarnado como La Violette Dias, a irmã mais nova do protagonista masculino da história, Werner Dias. No romance original, La Violette Dias morria ainda muito jovem. Mais importante que isso, ela era justamente a pessoa que levava Werner Dias à corrupção. Sua existência estava ligada ao destino trágico do protagonista. Quando despertou após o acidente, alguém comemorou com alívio, ao perceber que La Violette havia acordado. Naquele momento, ela estava completamente confusa. A revelação de que morreria aos 20 anos de idade era absurda demais para ser aceita com facilidade. Pior ainda, ela nem sequer lembrava a causa de sua morte no romance. Não sabia se morreria por causa de uma doença, ou pelas mãos do próprio protagonista. Werner se aproximou e pediu que ela olhasse para ele, perguntando se ela reconhecia seu irmão mais velho, e se havia se machucado em algum outro lugar. Diante daquela situação absurda, La Violette acabou se sentando de repente chorando, lamentando o destino miserável que lhe fora imposto. Seu corpo era extremamente frágil, ela desmaiava com frequência, e se machucava com facilidade. Padres e médicos já estavam preparados para o pior. Todos diziam a mesma coisa: a única maneira de ela sobreviver era sendo extremamente cuidadosa. Caso forçasse o corpo além do limite, poderia sofrer ferimentos que ele não suportaria, e ao que tudo indicava, sua condição não melhoraria com a idade. Ainda assim, mesmo naquele desespero, existia uma pequena esperança. De volta ao presente, as bochechas de Ak estavam levemente coradas. De repente, ele jogou as luvas no chão, e sem dizer nada, segurou a mão de La Violette. Ak-Enos, seu amigo de infância, possuía uma habilidade especial. Ele podia curar as pessoas apenas com um toque. Depois de terminar, ele pareceu um pouco hesitante, e explicou que havia sido instruído a não contar a ninguém sobre aquilo. La Violette, por outro lado, subiu animadamente na cama, e prometeu que guardaria o segredo. Ela agradeceu sinceramente a Ak. Em seguida, comentou que gostaria que ele pudesse estar sempre ao seu lado. Ao ouvir aquilo, o rosto de Ak ficou vermelho novamente. Ele explicou, um pouco sem jeito, que aquilo seria difícil, pois precisaria da permissão de sua mãe para visitá-la todos os dias. La Violette respondeu calmamente, que sabia que aquilo era impossível. Sentada na cama, ela começou a refletir profundamente. Na história original, Ak se juntaria ao campo de batalha aos 16 anos. Foi lá que ele conheceria a pessoa destinada de sua vida, e desenvolveria sentimentos por Werner. Afinal, o romance no qual ela havia reencarnado era um romance BL. Mesmo assim, La Violette não tinha intenção de interferir na história de amor que Ak viveria no futuro, nem de seguir rigidamente o enredo original. Antes de qualquer coisa, ela precisava viver por si mesma. Ela não sabia quando nem como morreria. Por isso, queria fazer tudo o que pudesse enquanto Ak ainda estava ao seu lado. A mente de La Violette estava agora cheia de perguntas. Ela não se importava em descobrir se seu belo e gentil irmão se tornaria um príncipe ou uma princesa, nem qual seria a orientação amorosa dos futuros líderes daquele império. O que realmente a preocupava era o fato de não conseguir lembrar qual seria o problema fatal que enfrentaria no futuro. Aquilo era verdadeiramente frustrante. Percebendo seu suspiro, Ak perguntou com preocupação se ela ainda sentia dor, e por que estava suspirando daquela maneira. La Violette respondeu que não estava sentindo nada, pois ele já havia curado seu ferimento. Ak explicou que sua habilidade podia curar feridas e restaurar o corpo ao estado mais saudável possível. No entanto, o corpo de La Violette continuava naturalmente frágil. Ela ouviu tudo em silêncio. No fim, apenas pensou consigo mesma que estava tudo bem. Afinal, Ak era realmente muito gentil. Após refletir por um momento, La Violette perguntou a Ak se ele estava preocupado com ela. O menino confirmou que sim,
De repente, La Violette estendeu a mão e o empurrou suavemente, fazendo com que ele caísse de costas sobre a cama. Em seguida, se aproximou lentamente dele, e de forma inesperada, sugeriu que ele dormisse com ela naquela noite. Ak ficou confuso, e comentou que já havia dormido com ela na semana anterior. La Violette explicou que não conseguia dormir bem sem ele por perto. Disse que, se tivesse um pesadelo, ficaria assustada, e que até mesmo um cobertor um pouco pesado a fazia sentir como se estivesse sendo esmagada, até uma brisa leve era capaz de acordá-la sobressaltada. Enquanto falava, entrelaçou os dedos nos dele, e afirmou que dormia bem apenas quando estava ao lado dele, perguntando se ele poderia fazer isso por ela. Ao ver Ak começar a suar de nervosismo, La Violette pensou consigo mesma, que era fácil tirar proveito da inocência de crianças assim. Aquilo lhe parecia doloroso, pois estava usando um menino que, no futuro, provavelmente se tornaria o amante de seu irmão. Mesmo assim, ela sentia que precisava sobreviver, até que Ak completasse 16 anos, ele provavelmente já estaria no campo de batalha. Quando esse momento chegasse, ela também teria idade suficiente para se casar, e então procuraria um curandeiro para se tornar seu marido. Em seus pensamentos, acreditava que, se casasse com um curandeiro, teria maiores chances de sobreviver. Seus desejos eram poucos e simples, queria apenas viver uma vida longa e saudável. No entanto, enquanto elaborava esse plano de longevidade, reconhecia que havia nele uma falha fatal. De repente, o rosto de Ak ficou vermelho e ele exclamou, nervoso, que não podia fazer aquilo. La Violette olhou para ele com certa impotência. Aquele garoto era assustadoramente tímido. Ak então explicou, com medo, que ainda não havia contado aquilo para a própria mãe. La Violette afirmou que ele não precisava se preocupar, pois ela já havia contado. O menino perguntou, surpreso, se aquilo era verdade. La Violette respondeu com naturalidade que, na verdade, pretendia avisá-la mais tarde. Em seguida, exibiu um sorriso radiante, e disse que ele apenas precisava ficar ao lado dela. Ao recordar o dia anterior, La Violette se lembrou de quando estava na banheira enquanto uma criada, ao seu lado, perguntou se ela realmente planejava dormir com o jovem mestre Ak naquela noite. La Violette confirmou que sim, e contou que havia escrito uma carta para Lady Enoch pedindo sua opinião. Também pediu que, quando a criada voltasse mais tarde, trouxesse um conjunto de pijamas para Ak. A criada concordou. De repente, porém, a criada se assustou ao perceber que a pele de La Violette havia ficado vermelha, mesmo com a água em baixa temperatura. Preocupada, disse que a menina deveria sair da banheira naquele momento. La Violette pensou, impotente, que se tomasse banho em água ainda mais fria, poderia acabar pegando um resfriado. No fim das contas, parecia que, por mais que pensasse, a única maneira de sobreviver era permanecer próxima de Ak o mais próxima possível. De volta ao presente, Ak segurava um travesseiro com força, e recusava a ideia. La Violette se sentou na cama, irritada, perguntando por que ele sempre dizia não. Logo ficou claro que o menino havia usado todos os travesseiros para criar uma espécie de barreira entre os dois. Ak explicou que dormir junto era algo que só deveria acontecer com alguém de quem se gostava. Ao ouvir aquilo, La Violette se perguntou onde ele havia aprendido tal coisa, já que na última vez, ele não tinha dito nada parecido. Em seguida, ela lembrou que os dois já haviam dividido a mesma cama antes. Ak respondeu, constrangido, que desta vez era diferente. Vendo quanto ele insistia nisso, La Violette suspirou mentalmente. No fim das contas, ela ainda era apenas uma criança de 7 anos, e seu corpo sempre foi frágil. Na história original, Ak estava quase sempre ao lado de seu irmão, e raramente havia qualquer cena romântica entre eles. Talvez tivesse havido apenas um beijo no final, mas ela ainda não tinha certeza. Enquanto La Violette mergulhava nesses pensamentos, Ak permanecia observando fixamente. De repente, a menina se virou, jogou todos os travesseiros para o lado, e sem dizer uma palavra, puxou o garoto para um abraço. O rosto de Ak já estava vermelho, mas aquela ação o deixou ainda mais corado, como um tomate. Então La Violette disse calmamente que ele poderia simplesmente pensar nela como se fosse seu irmão. Ak ficou completamente confuso, e perguntou o que ela queria dizer. La Violette explicou que sabia que ele gostava de Werner. Como seu cabelo e a cor de seus olhos eram iguais aos de Werner, pensou que talvez isso ajudasse. Antes que ela terminasse, Ak gritou que ela não era nada parecida com Werner. La Violette percebeu algo naquele instante. Talvez ele tivesse ficado bravo.
Porque ela se comparou à pessoa de quem ele gostava. Um pouco sem graça, pediu desculpas. Aki então suavizou a voz e afirmou claramente que Laviolette não se parecia com Werner de forma alguma. Laviolette segurou a mão dele novamente e disse que, nesse caso, eles poderiam simplesmente segurar as mãos um do outro. Em seguida, comentou que o cabelo de Aki tinha uma cor muito bonita e parecia tão macio que dava a impressão de que poderia derreter ao toque. Enquanto dizia aquilo, seus olhos começaram a se fechar lentamente. Ela murmurou que realmente gostava daquilo. E Aki ficou completamente imóvel. Pela primeira vez, parecia ter descoberto como era ser profundamente tocado por alguém. Ele pensou que, na verdade, quem parecia capaz de derreter sob o sol era ela. Laviolette era muito bonita, com seus cabelos loiros ondulados e olhos azuis, que lembravam pedras preciosas. Sua pele era sensível, e frequentemente ficava inchada ou avermelhada, o que sempre o preocupava. Mesmo assim, apesar de ser tão frágil, era sempre ela quem tomava a iniciativa de segurar a mão dele. Ao olhar para as mãos entrelaçadas dos dois, Aki pensou que poderia afastá-la facilmente, porém, nunca fazia isso por medo de machucá-la. Ele também se lembrou de várias ocasiões, em que, sempre que havia algo delicioso para comer, Laviolette oferecia primeiro a ele. Ela costumava perguntar se Aki queria provar um pouco. Surpreso, ele sempre pensava que aquilo pertencia a ela e perguntava se ela mesma não iria comer. Laviolette respondia de forma resignada que, independentemente do que comesse, acabaria ficando doente rapidamente de qualquer maneira. Ao ouvir aquilo, Aki compreendia e decidia comer tudo. Depois disso, Laviolette ainda lhe oferecia mais uma colherada de comida, e insistia para que ele experimentasse, mesmo quando ele dizia estar cheio. Ela lembrava que ainda havia sobremesa e afirmava, com um sorriso radiante, que ver Aki feliz e saudável a deixava feliz também. Nesses momentos, o coração de Aki sempre disparava. Ele achava aquilo estranho, pois, mesmo sendo ela mais fraca fisicamente, era ele quem sempre se sentiu mais frágil diante dela. O sorriso de Laviolette era capaz até de fazê-lo chorar. De repente, uma imagem surgiu na mente de Laviolette, a figura de um homem. Ela se perguntou, quem seria aquela pessoa? Parecia que alguém a chamava. O homem continuava falando, perguntando por quanto tempo ela pretendia manter os olhos fechados. Laviolette queria responder, mas não conseguia mover o corpo. A voz dizia que ela só conseguia dormir tranquilamente quando ele estava ali. Quando Laviolette finalmente tentou abrir os olhos, para ver quem era, percebeu que a figura diante dela era Aki já adulto. Ela pensou que aquilo era mentira. De volta ao presente, Laviolette finalmente despertou. Diante dela ainda estava o jovem Aki. Seu rosto estava pálido enquanto ela segurava a mão dele com força. Aki, tímido, pediu que ela soltasse sua mão. A mente de Laviolette estava confusa. Ela teve a sensação de ter sonhado com alguma coisa, mas não conseguia lembrar exatamente do que. Apenas achava que Aki também aparecia naquele sonho. Enquanto isso, Aki estava completamente atrapalhado. Ele pediu que ela tivesse cuidado ao se levantar, e explicou que não imaginava que ela acordaria naquele momento. Também se perguntou se ela havia despertado porque ele soltou sua mão. Ao se sentar na cama, Laviolette decidiu que era melhor focar na realidade do que naquele sonho confuso. Aki continuou explicando que havia soltado a mão dela porque acordou primeiro, e que Laviolette parecia estar dormindo profundamente. Laviolette, porém, respondeu que ele deveria ter continuado segurando, até que ela mesma pedisse para soltar. O menino tentou contestar, dizendo que aquilo não fazia sentido. Ao ouvir isso, Laviolette franziu a testa. Imediatamente os olhos de Aki se encheram de lágrimas. Ele pediu desculpas gaguejando, e implorou para que Laviolette não ficasse zangada. Ao ver aquilo, Laviolette explicou que não estava realmente irritada. Na verdade, estava pensando no que poderia usar para mantê-lo por perto naquele dia. De repente, seus olhos brilharam com uma ideia. Ela saltou da cama e declarou que, na verdade, estava mesmo zangada. Com grande diversão, perguntou o que Aki faria para fazê-la ficar menos irritada. Algum tempo depois, os dois entraram de mãos dadas em um quarto, repleto de roupas esplêndidas e sapatos novos, cuidadosamente organizados. Aki perguntou se Laviolette realmente falava sério sobre o que disse antes. Laviolette respondeu em tom cantarolado que Aki havia prometido fazer qualquer coisa. Então ela escolheu um vestido e mostrou a ele. Laviolette tirou a peça do cabide e comentou que ele certamente ficaria bonito usando aquilo.
O menino protestou imediatamente, dizendo que não queria, pois aquela era uma roupa de menina. Laviolette ficou irritada e respondeu que beleza não tinha nada a ver com ser menino ou menina. Se algo combinava com ele, então ele deveria simplesmente usar. Ak ficou completamente atônito e respondeu que, nesse caso, Laviolette poderia usar o vestido, já que todas aquelas roupas eram dela desde o início. Ao ouvir aquilo, Laviolette soltou um suspiro, comentou que também gostaria de usar aquelas roupas. Porém todas as peças ali eram tão pesadas que ela nunca conseguiu vestir sequer uma. Sempre que tentava colocar alguma, mal conseguia dar 10 passos, antes de sentir o corpo inteiro doer. Assim, ela refletiu que, antes de simplesmente jogá-las fora, talvez fosse melhor que alguém ao menos as experimentasse. Nesse momento, Ak finalmente compreendeu. O garoto pensou consigo mesmo que, refletindo melhor, os vestidos de Laviolette sempre pareciam um pouco parecidos entre si. Eram feitos de materiais leves, com um comprimento pensado para permitir mobilidade, de modo que ela não tropeçasse ao correr, quase como um coelho ágil. Havia poucas rendas e laços, e o design parecia pensado para esconder seu corpo magro. Laviolette observou a reação dele e concluiu, com um ar um tanto impotente, que ele devia realmente detestar aquilo para recusar tanto. Em seguida, disse de maneira desanimada, que havia entendido, se Ak não podia fazer aquilo, então não havia outra alternativa. Depois disso, a menina se virou para sair, afirmando que, já que era pesado demais, simplesmente deixaria o vestido ali. De repente, Ak segurou sua mão novamente, pedindo que ela esperasse um momento. Laviolette olhou para ele, completamente confusa. O rosto do garoto ficou vermelho. Enquanto ele pedia que ela lhe prometesse que somente ela o veria, imediatamente, o humor da menina mudou e ela voltou a ficar alegre, prometendo que assim faria. Algum tempo depois, Laviolette, extremamente curiosa, quis saber se ele já havia terminado de trocar de roupa, porém, Ak ainda estava dominado pela timidez, e pediu que ela não se virasse até que ele terminasse de se trocar. A menina respondeu de maneira animada, que já sabia e que não olharia. Comentou ainda, com certa diversão, que ele devia estar muito envergonhado, afinal, um ano antes, os dois haviam tomado banho juntos. Ak chorava com facilidade e corava rapidamente. Ao observar sua expressão agora, parecia que nenhum tempo havia passado. De repente, Laviolette percebeu algumas fitas sobre a mesa. Um pensamento surgiu imediatamente em sua mente. Aquilo ficaria muito bonito decorando aquele vestido. Sua atenção se voltou lentamente para o espelho, enquanto pensava que teria de entregar aquilo a ele secretamente mais tarde. Quando seus olhos se voltaram para o reflexo, se encheram de surpresa. Ak havia finalmente terminado de se trocar. A aparência dele parecia extremamente feminina. Assim que percebeu que ela estava olhando, o garoto gritou indignado, lembrando que havia pedido para que ela não olhasse. Laviolette, pega de surpresa, começou a gaguejar de forma constrangida, tentando explicar que não era aquilo e insistindo que, dessa vez, realmente era inocente, pois havia dito que não olharia. Nesse instante, se ouviram passos se aproximando rapidamente. Uma voz perguntou se algo havia acontecido com a senhorita Laviolette, e se ela estava ferida. Allen apareceu logo em seguida, abrindo a porta com força. Seus olhos caíram imediatamente sobre a cena de Ak vestindo um vestido. Ele ficou completamente paralisado no lugar por um instante. Logo depois, se retirou rapidamente, pedindo desculpas pela intrusão. Ak começou a chorar imediatamente, acusando Laviolette de ter mentido. A menina entrou em pânico e tentou explicar que aquilo não foi culpa dela, se desculpou repetidamente, e implorou para que ele não chorasse. Agora, apenas os dois permaneciam no quarto. Laviolette, ao lado dele, continuava pedindo para que Ak parasse de chorar. O garoto, sentado com o rosto escondido nas mãos, declarou que a odiava. Laviolette observou por um momento, e então exclamou que aquilo acontecia porque ele era bonito. Quando Ak levantou o olhar, ela rapidamente tirou a fita que havia encontrado. Ele ficou confuso. A menina explicou com sinceridade que havia ficado feliz ao vê-lo brilhar daquela forma. Em seguida, pediu desculpas novamente e implorou para que ele não a odiasse. Logo depois, teve outra ideia. Disse que, dessa vez, faria algo para deixá-lo menos irritado. Pediu que ele simplesmente dissesse qualquer coisa que desejasse que ela fizesse. Ak se virou para ela, surpreso. A possibilidade de que Laviolette estivesse disposta a fazer qualquer coisa parecia inesperada.
Então Laviolette fez outra pergunta, queria saber o que vinha à mente dele, quando olhava para ela. Nesse momento, Ak já havia parado de chorar, contudo, a pergunta repentina o pegou desprevenido, e ele comentou que não havia pensado em nada específico. Ainda assim, acabou dizendo que Laviolette era muito bonita, que sua aparência estava especialmente boa naquele dia, e que seus lábios estavam vermelhos. Subitamente, a atenção do garoto foi atraída para os pequenos lábios de Laviolette. Logo em seguida, ele se afastou apressadamente, confuso e incapaz de explicar o que havia acontecido. Laviolette correu atrás dele, perguntando por que ele havia começado a correr de repente, e o que ela deveria fazer. Ela logo percebeu que não conseguiria alcançá-lo. De repente, um jovem apareceu no corredor, advertindo que correr ali era perigoso. Ele gentilmente pegou o Ak no colo, e perguntou se ele estava se divertindo naquele dia, pensando que foi a sua irmã. Já Laviolette ficou completamente rígida, ao ver o seu irmão. Werner, mais cedo ao encontrar com Allen, perguntou se ele tinha visto Laviolette. Allen, por sua vez, estava com o rosto pálido como a morte, enquanto informava que, se estavam falando da senhorita Laviolette, ela estava no quarto de vestidos, embora houvesse algo estranho. Werner reagiu com entusiasmo. Comentou que, como a saúde de Laviolette havia melhorado bastante ultimamente, talvez agora ela estivesse interessada em roupas. Sem esperar mais nada, ele saiu apressado, dizendo que precisava ir ver imediatamente. Allen tentou detê-lo, pedindo que aguardasse um momento. No entanto, parecia tarde demais, talvez fosse melhor que ele não fosse naquele instante. Enquanto isso, Werner caminhava feliz, pensando consigo mesmo, e o som de passos infantis se aproximando ecoava pelo corredor. Ele imaginou que Laviolette devia ter recuperado o ânimo em algum momento. Para ele, Laviolette certamente estava em ótimo estado naquele dia. Havia muito tempo que ele não ouvia aquele som na casa. Com alegria, ele chamou Laviolette, advertindo que correr era perigoso e perguntando se ela estava se divertindo. Laviolette ficou novamente rígida. Ela perguntou ao irmão o que ele estava fazendo ali. Nesse momento, Werner percebeu que havia confundido a pessoa. Ele ficou surpreso ao ouvir que Laviolette estava no quarto de vestidos. Havia corrido até ali apenas por curiosidade. Enquanto isso, o corpo de Ak começou a tremer, e ele pediu para ser colocado no chão. Werner ficou completamente confuso. Ele não conseguia entender por que a Ak estava usando o vestido de Laviolette, especialmente porque aquele era justamente o vestido que ele havia dado a ela de presente de aniversário. A expressão de Werner escureceu. Ele comentou que já não ficava muito satisfeito com o fato de Ak passar tanto tempo ao lado de Laviolette ultimamente, mesmo sendo amigos de infância. Usar o vestido de outra pessoa parecia um pouco exagerado. Foi então que Laviolette interveio, afirmando que havia sido ela quem pediu para Ak fazer aquilo. Werner reagiu imediatamente, elogiando o que considerou um jogo bastante refinado. Ak puxou a manga de Laviolette, ficando ainda mais envergonhado, e declarou que iria embora. Laviolette então lançou um olhar furioso para Werner, e comentou que a atitude fria dele havia deixado Ak triste. Em seguida, colocou as mãos na cintura, e disse que tinha uma pergunta para o irmão. Werner perguntou qual seria essa pergunta. Laviolette então quis saber diretamente se havia alguém de quem ele gostasse naquele momento. Werner respondeu alegremente, perguntando por que Laviolette estava curiosa sobre aquilo. Disse que, claro, não havia ninguém, já que ele tinha apenas Laviolette. Antes que ele terminasse a frase, ela o interrompeu abruptamente, afirmando que já havia ouvido o que precisava. Enquanto puxava Ak para longe, Laviolette declarou que, por enquanto, ele não poderia agir daquela maneira, independentemente de qualquer coisa. Ele teria de obter sua permissão, antes de fazer novos amigos. Werner os seguiu, perguntando para onde os dois estavam indo. Laviolette respondeu diretamente, que ele não precisava saber, pois eles iriam apenas brincar juntos. Algum tempo depois, Ak já havia trocado de roupa novamente. Ele comentou que havia dito claramente que somente Laviolette poderia vê-lo usando um vestido. Agora os dois estavam no jardim. Laviolette, com os braços cruzados, explicou que tudo aquilo havia acontecido, porque ele havia saído correndo de repente. Encontrar seu irmão foi apenas um acidente inevitável. Depois disso, sugeriu que, dali em diante, eles continuassem andando de mãos dadas, e se algo assim acontecesse de novo, ela taparia os olhos do seu irmão, e tudo ficaria bem. Ak então perguntou, sorrindo, como ela iria fazer isso.
caso acontecesse novamente, Ak já parecia mais animado. Ainda assim, demonstrou descrença diante da ideia de que Laviolette realmente faria algo assim. Laviolette respondeu que faria, sim, e comentou que poderiam tentar novamente na próxima vez. Também acrescentou que estava feliz por vê-lo sorrir novamente. Depois disso, os dois caminharam pelo jardim de mãos dadas. Durante o passeio, Laviolette comentou que, mesmo assim, Ak parecia ter ficado feliz ao encontrar seu irmão mais cedo, ao ouvir a menção a Werner. O rosto de Ak voltou a se fechar. Ele demonstrou irritação ao perguntar por que Laviolette continuava mencionando Werner, acrescentando que tinha certeza de que o irmão dela não gostava dele. Ao ouvir aquilo, Laviolette praguejou em pensamento. Em sua mente, culpava o irmão perverso, imaginando que o pequeno Ak havia se desanimado novamente. No romance, Ak sempre foi alguém que engolia os próprios sentimentos, uma pessoa distante, quase inalcançável, como se ninguém pudesse sequer tocá-lo com a ponta dos dedos. Sempre permanecia fora de alcance, e a pessoa de quem gostava jamais o perdoaria. Por isso, certamente carregaria uma dor profunda. Com esse pensamento, ela chamou o nome de Ak, e de repente, o abraçou com força. O gesto o deixou completamente confuso. Laviolette então declarou que, acontecesse o que acontecesse, ele ainda a teria ao seu lado e que poderia acreditar nela. Em seu íntimo, ela decidiu que, para que aquele amigo gentil não ficasse triste, o ajudaria da mesma forma que ele sempre ajudou. Como um verdadeiro amigo, Ak respondeu que acreditava nela. A distância entre os rostos dos dois diminuiu lentamente, aproximando seus lábios. Laviolette voltou a refletir sobre o assunto de antes, se lembrando de que estavam falando sobre desejos, imaginando se Ak pretendia continuar aquela conversa. O Ak, corando, disse que não havia problema em deixarem aquele assunto para depois. Na manhã seguinte, na propriedade da família Noyes, Ak estava diante de sua mãe. Ela quis saber se ele havia se divertido durante a visita do dia anterior. Ak respondeu que sim, mas sua expressão parecia contradizer as próprias palavras. A mãe comentou que Laviolette havia dito algo semelhante, porém acreditava que o filho ainda não compreendia totalmente o coração da jovem. Ele parecia abatido, e também havia mostrado aquele lado no dia anterior. Por isso, ela sugeriu que talvez fosse melhor tentar novamente ir encontrá-la outra vez. Sua mãe soltou uma pequena risada e comentou que Laviolette realmente parecia estranha. Em seguida, mostrou o convite que a garota havia enviado, observando que Laviolette parecia muito feliz. Enquanto pensava nisso, admirava a caligrafia delicada da jovem, e se pegava imaginando o quanto gostaria de tê-la como nora. No entanto, quando terminou de falar, percebeu que Ak já não estava mais ali. Ela chamou pelo filho, perguntando se ele ainda iria naquele dia. Para sua surpresa, ele havia desaparecido rapidamente. Na verdade, Ak estava do lado de fora da porta. Ele pediu à babá que trouxesse a camisa, que haviam comprado na semana anterior. A criada ficou completamente confusa, e perguntou por que ele queria aquilo de repente. Explicou que a peça tinha mangas compridas, e estava sendo ajustada. O garoto, imediatamente preocupado, quis saber o que faria então, e perguntou também sobre os sapatos, pedindo que lhe mostrassem o broche. Logo, o local se encheu de barulho e movimento. Ak comentou que também precisava arrumar o cabelo. A babá tentou acalmá-lo, dizendo que já havia entendido, e que ele deveria se tranquilizar. A agitação acabou atraindo outras criadas. Algumas comentaram, admiradas, que era a primeira vez que viam Ak daquele jeito. Outra respondeu que quem trabalhava apenas na lavanderia não saberia, pois ele sempre ficava assim quando precisava ir à casa do Marquês Dias. Entre risadinhas, concluíram que a primavera também havia chegado para o jovem mestre. Enquanto isso, Ak continuava se arrumando de maneira nervosa. Algum tempo depois, Laviolette apareceu caminhando sob a brisa fresca. À sua frente estava Ak, agora vestido com um traje muito elegante. Ele a cumprimentou educadamente. Laviolette imediatamente elogiou sua aparência, dizendo que ele estava muito bonito naquele dia. Ak, contente, respondeu que Laviolette também estava muito bonita. Em seu íntimo, decidiu que naquele dia, mostraria a ela o seu verdadeiro eu. Laviolette, por sua vez, observava o garoto com curiosidade. Em pensamento, achou que ele estava tão bem vestido, que parecia estar indo para um baile. Logo imaginou que talvez a reação de seu irmão no dia anterior não tivesse sido boa, e que por isso Ak queria demonstrar uma aparência mais adequada. Enquanto puxava um cobertor para baixo, comentou que era uma pena.
mas seu irmão não estava em casa naquele dia. Ak, confuso, segurou o cobertor e explicou que havia ido ali para vê-la. La Violette então revelou que, apesar das roupas elegantes serem bonitas, o cobertor seria necessário naquele dia. Em seguida, perguntou se Ak já havia ido ao Jardim dos Fundos durante a noite. Pouco depois, sua voz soou baixa e conspiratória, enquanto contava uma história, segundo o que ela dizia, na noite de lua cheia, pouco antes das 12 badaladas finais do relógio. Quem olhasse dentro do poço abandonado, localizado no ponto mais profundo do Jardim dos Fundos, veria uma fada aparecer. Era uma antiga história sobre desejos que se tornavam realidade. Ak ficou surpreso ao ouvir aquilo, e quis saber se realmente havia uma fada dentro do poço. La Violette respondeu, que era o que as criadas comentavam. Por fora, ela demonstrava entusiasmo e sugeria que, já que estavam curiosos, deveriam ir ver. No entanto, em seu coração, acreditava que aquilo era mentira. Segundo os boatos que conhecia, o que aparecia no poço não era uma fada, mas um fantasma, e as pessoas que haviam tentado olhar, acabavam desmaiando em vez de ter seus desejos realizados. Com um sorriso um tanto sinistro, pensou que, com aquele plano, Ak teria de dormir em sua casa naquela noite. De repente, Ak afirmou que aquilo era mentira. La Violette se assustou, imaginando como ele havia percebido. La Violette insistiu que não estava mentindo, e que sempre dizia a verdade. Em seguida, comentou que o desejo que havia feito no templo ainda não havia se realizado. Curiosa, La Violette se perguntou se Ak já havia ido ao templo alguma vez. Ele explicou que sim, que havia ido no ano anterior com sua mãe. Ao ouvir isso, La Violette ficou um pouco surpresa, apesar de saber que histórias de conto de fadas dificilmente se tornavam realidade. Insistiu que a história do poço era verdadeira. Em seu tom havia um leve desafio, como se quisesse saber se Ak realmente acreditava que ela estava mentindo. A reação dele foi desviar o rosto, evitando encarar a situação. Aquilo fez La Violette pensar, irritada, o quanto sua credibilidade havia caído. Então ela decidiu tentar outro truque. Comentou que, nesse caso, iria sozinha encontrar a bela fada. Afinal, se Ak fosse covarde demais para ir, apenas o desejo dela seria atendido. Ak suspirou e explicou que, de qualquer forma, eles não poderiam sair à noite, pois seria perigoso. La Violette começou a tremer de raiva. Por fim, decidiu usar sua última cartada, com os olhos marejados. Deixou claro quanto ficaria solitária se tivesse que ir sozinha. Diante daquela cena, Ak ficou imóvel por alguns segundos. No fim, não teve escolha senão concordar que iria junto. Algum tempo depois, os dois abriram uma porta e entraram em um quarto. La Violette pediu que Ak trouxesse os biscoitos para perto dela. Ele ficou um pouco confuso, e se perguntou por que precisariam de tantos. A garota respondeu animadamente que, se fossem esperar até a meia-noite, talvez aquilo nem fosse suficiente. Afinal, ninguém sabia quando poderiam sentir fome. Em seguida, ela pegou um grande pote de vidro cheio de grãos de café, dizendo que aquilo era a parte mais importante. No entanto, poucos segundos depois de segurá-lo, perdeu o equilíbrio. O pote era muito pesado. Ak correu rapidamente para ajudá-la, antes que ela caísse. Os dois acabaram tremendo ao mesmo tempo, incapazes de se equilibrar direito. Os objetos que carregavam caíram no chão, e La Violette acabou caindo sobre Ak. Preocupada, ela quis saber se ele estava bem. O rosto de Ak ficou completamente vermelho. Mesmo assim, ele respondeu que estava bem, e quis saber se La Violette também estava. Ela garantiu que estava perfeitamente bem. De repente, La Violette passou os braços ao redor do pescoço dele, explicando que isso aconteceu porque ele a havia protegido. Em seus pensamentos, ela se alegrava ao perceber que a habilidade de cura estava sendo transferida pouco a pouco, a ponto de sentir vontade de beijá-lo. Enquanto isso, Ak também estava perdido em pensamentos, se perguntando por que seu coração estava batendo tão rápido. Sem conseguir se conter, ele acabou deixando escapar aquelas palavras. La Violette comentou que parecia haver algo que precisavam fazer naquele momento. Logo em seguida se lembrou do que era. Pelo chão da cozinha, havia comida espalhada por toda parte. Tudo indicava que La Violette esteve tentando preparar café, e já havia colocado água para ferver. Pouco depois, uma xícara de café estava pronta. Os dois ficaram observando a bebida com atenção. Ak comentou que o aroma lembrava o tipo de café que sua mãe costumava beber. La Violette então explicou que aquela era a bebida que os adultos tomavam.
para permanecer acordados, algo que poderia até fazê-la desmaiar, por causa da quantidade de cafeína se bebesse um gole. Apesar disso, pensou que, se Aki estivesse ao seu lado, seria diferente. Com esse pensamento, ela apertou firmemente a mão do garoto, ele ficou completamente imóvel naquele instante. Laviolette então levou a xícara lentamente até os lábios, se preparando para beber. Antes que pudesse provar o café, Allen entrou na cozinha e perguntou o que os dois estavam fazendo ali. Laviolette se virou assustada, e quis saber desde quando ele estava ali. Allen, cheio de preocupação, lembrou que já havia dito que eles não deveriam entrar na cozinha por ser perigoso, e ordenou que saíssem imediatamente, antes que precisasse contar tudo à marquesa. Aki sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ao ouvir a menção da marquesa, imaginou imediatamente que ela ficaria furiosa e que, depois disso, talvez ele não pudesse mais ir brincar ali. Sem perder tempo, ele puxou Laviolette apressadamente, insistindo que eles não podiam ficar ali. Antes de sair, Laviolette ainda provocou Allen, dizendo que ele provavelmente estava certo, e que não deveria parecer cedo demais. Allen se assustou e tentou fazê-lo esperar um momento. Observando a garota se afastar, soltou um suspiro impotente, se perguntando desde quando Laviolette havia se tornado tão problemática. Em seguida, ele resolveu provar o café que havia sido preparado, e se perguntou por que, afinal, os dois estavam tentando beber café. Assim que tomou um gole, cuspiu imediatamente, declarando que aquilo não estava nada bom. Enquanto isso, os dois pequenos caminhavam pelo corredor de mãos dadas. Laviolette disse que estava sem fôlego. Aki ficou extremamente preocupado, e pediu desculpas, imaginando que talvez tivessem corrido por tempo demais. Ela respondeu que ele não precisava se desculpar e revelou que, na verdade, gostava daquilo. Aki não entendeu o que ela queria dizer. Laviolette então explicou que ele havia segurado sua mão até o fim e que, se estivesse com ele, poderia ir a qualquer lugar. Essas palavras fizeram Aki ficar imóvel por alguns segundos. Depois, com certa timidez, ele confessou que também gostava muito de ir a qualquer lugar ao lado dela. Ao ouvir isso, Laviolette piscou para ele com um sorriso travesso, e disse que era exatamente esse o espírito. Animada, comentou que deveriam se esforçar para permanecer acordados até a meia-noite. Aki pareceu um pouco hesitante diante da ideia. No fim das contas, porém, todo aquele esforço acabou sendo inútil, pois os dois adormeceram de cansaço enquanto esperavam naquela noite. 2 meses depois, em uma noite tranquila, Aki espiava pela porta. Ele avisou que não havia ninguém do lado de fora naquele momento. Laviolette continuava deitada na cama de maneira despreocupada. Ela comentou que, durante todo aquele tempo, usar a lenda do poço como desculpa havia sido muito conveniente para chamá-lo sempre que havia lua cheia. Naquela noite, finalmente teriam uma verdadeira experiência com fantasmas. Ela então se sentou, e quis saber se Aki estava com sono. O garoto se aproximou e explicou que havia tirado um cochilo durante o dia. Laviolette suspirou, dizendo que, sendo a chamada fada dos suspiros, não podia voltar atrás agora. Em seguida, estendeu a mão para ele. Aki segurou a mão dela sem hesitar. Laviolette sorriu de repente, e ambos ficaram cheios de determinação. Decidiram que era hora de partir para encontrar a suposta fada do poço. Pouco depois, os dois caminharam pelo corredor. Sob a escuridão da noite, Aki comentou que estava ouvindo um som estranho ali. Laviolette respondeu com naturalidade, que provavelmente era apenas o vento. Mesmo assim, Aki não conseguia evitar o medo. Enquanto caminhavam, ela de repente virou a cabeça para olhá-lo, e disse que, se ele estivesse assustado, bastava segurar sua mão com força. Também acrescentou que, se preferisse, poderia simplesmente olhar para ela enquanto caminhavam. Naquele momento, Laviolette parecia estranhamente bonita. Aki ficou completamente paralisado por aquela visão. Pensou que, se fadas realmente existissem no mundo, provavelmente, teriam um sorriso como o de Laviolette, sob a fraca luz da lua. Laviolette perguntou se ele estava com frio. Aki, com o rosto vermelho de vergonha, negou rapidamente. Ela observou que seu rosto estava quente e corado. Ele insistiu que estava bem e afirmou que, na verdade, sentia calor. Laviolette pareceu aliviada ao ouvir isso. Em seguida, tirou o próprio manto e o colocou sobre a cabeça dele, explicando que talvez fosse um pouco abafado, mas que ele deveria aguentar para não pegar um resfriado. Enquanto pensava nisso, Laviolette refletia consigo mesma que o verdadeiro problema era o fato de a habilidade de Aki não se conectar com ela. De repente, Aki levantou uma dúvida,
e quis entender por que Laviolette era sempre tão gentil com ele. Laviolette cruzou os braços e explicou que era porque a habilidade dele era especial para ela. Ak ficou surpreso ao ouvir aquilo. Laviolette então assumiu uma expressão pensativa, imaginando, se sua resposta não havia sido vaga demais, explicou que, justamente por causa dessa habilidade, além dos pais dele ninguém mais sabia sobre aquilo. No entanto, ela sabia, e por isso a relação entre os dois era naturalmente muito especial. Ak finalmente pareceu compreender, e afirmou que agora entendia. Laviolette continuou sorrindo de maneira radiante, e declarou que, por ser uma relação especial, ela poderia lhe dar qualquer coisa. Mesmo assim, Ak quis saber se isso ainda seria verdade caso se tratasse de algo que ela realmente valorizasse. Enquanto o puxava pela mão, Laviolette respondeu que gostava mais dele do que de seus próprios brinquedos. Em seguida, afirmou de maneira firme que, a partir daquele momento, segurar as mãos daquela forma era algo que ele só poderia fazer com ela. A pequena continuou falando de forma dominadora, deixando claro que ele absolutamente não deveria fazer aquilo com outros amigos. Ak ficou tão surpreso que quase deu um pulo, mas concordou imediatamente. Laviolette sentiu o coração estremecer um pouco. Ela não esperava que ele obedecesse tão facilmente, o que a fez sentir ao mesmo tempo um pouco culpada e também satisfeita. Logo depois, acrescentou apressadamente que, no entanto, não havia problema se fosse com seu irmão, Werner. Junto com a família de Ak, incluindo Allen, ela mencionou que também poderiam participar. Assim que ouviu isso, o rosto de Ak se entristeceu, pois achou que havia gente demais envolvida. Percebendo a reação dele, Laviolette logo entendeu o motivo, e com um sorriso, mudou a ideia, deixando implícito que então seria apenas entre os dois. Ak, cheio de inocência, quis confirmar se realmente seria somente com Laviolette. Ela respondeu de forma despreocupada, reafirmando que seria apenas com ela. Depois de dizer isso, Laviolette pensou consigo mesma que, mesmo prometendo algo assim agora, algum dia teria de contar a Ak a verdade, pois, inevitavelmente, apareceria alguém que se tornaria mais importante do que ela. Após caminharem por bastante tempo, os dois finalmente avistaram o poço. O vento frio da noite soprava ao redor, provocando arrepios. Observando o lugar, Laviolette comentou em pensamento sobre a atmosfera sombria, imaginando que não era de se admirar que existissem rumores de fantasmas aparecendo ali. Em seguida, ela incentivou Ak a fazer logo seu pedido. O garoto, ainda com toda a sua ingenuidade, comentou que a fada ainda não havia aparecido. Laviolette respondeu de forma improvisada, dizendo que provavelmente a fada estaria dentro do poço. Mesmo assim, Ak insistiu, lembrando que Laviolette havia dito que, para rezar ou fazer um pedido, era preciso olhar dentro. Diante da insistência dele, Laviolette perguntou se ele realmente pretendia abrir o poço. No fundo, ela pensava que queria ouvir qual seria o desejo de Ak. Logo acrescentou que também ajudaria, já que não conseguiria fazer aquilo sozinha, e sugeriu que abrissem rapidamente, para acabar logo com aquilo. Assim, os dois pequenos uniram forças, contaram juntos até 3 e empurraram a tampa. Como estava muito escuro, no começo não conseguiram enxergar nada. Um momento depois, com o poço já aberto, os dois imediatamente inclinaram a cabeça para dentro para olhar melhor. Ak comentou que parecia ver algo se movendo ali dentro, e perguntou a Laviolette se ela conseguia ver a fada. De fato, a silhueta de alguém parecia surgir no interior do poço. Laviolette ficou atônita e se perguntou quem poderia estar ali dentro. De repente, Ak soltou um grito. O garoto estava completamente apavorado, e começou a imaginar se aquilo poderia ser um fantasma. Rapidamente, Laviolette cobriu a boca dele e tentou acalmá-lo, dizendo que provavelmente era apenas um pássaro. Mesmo assim, os dois voltaram a olhar dentro do poço mais uma vez. Nesse instante, 2 pares de olhos com aparência familiar surgiram na escuridão. Antes que pudessem entender o que estavam vendo, o grito estridente de Ak ecoou pela noite. O som chegou até os quartos da casa, fazendo Werner, Allen e os pais dela despertarem assustados. Naturalmente, os 2 pequenos acabariam levando uma bronca. Laviolette reclamou, insistindo que havia claramente alguma coisa dentro do poço. Werner, que estava ao lado deles, achou a situação engraçada, e explicou calmamente que não havia nada ali, apenas os reflexos deles mesmos. Nesse momento, Allen comentou que aquilo era um pouco estranho. Quando lhe perguntaram o motivo, ele explicou que aquele poço estava seco havia muito tempo.
Ao ouvirem isso, Laviolette e Ak empalideceram imediatamente, vendo a reação dos dois. Werner abriu os braços de forma exageradamente protetora, e disse que, se Laviolette estivesse com medo, poderia dormir com ele a partir daquele dia. Inesperadamente, Laviolette abraçou Ak com força. Em sua mente surgiu uma confusão repentina, enquanto se perguntava, que tipo de coisa, afinal, eles tinham visto naquele lugar. Já Ak ficou completamente imóvel, rígido como uma estátua. Algum tempo depois, foi dada uma ordem, para que o poço fosse aterrado assim que amanhecesse. Um servo confirmou obedientemente. Na manhã seguinte, bem cedo, artesãos já trabalhavam no poço. Uma empregada que passava por ali observou a cena com certo divertimento, comentando que, finalmente, o chamado Poço Fantasma estava sendo fechado. A observação despertou a curiosidade de outra empregada, que não entendia a que ela se referia. Então a primeira explicou que havia um antigo boato de que, durante a noite, era possível ver um fantasma naquele poço. A segunda empregada demonstrou surpresa diante da história, e quis saber quando o rumor havia se tornado algo tão assustador. Segundo ela, a história que conhecia não era tão sombria assim. A primeira empregada, igualmente surpresa, comentou que então a versão original da história devia ser diferente. Em resposta, a outra explicou que sim, a história era antiga, e com o passar do tempo, poucas pessoas ainda se lembravam de como ela realmente era. Antes que continuassem a conversa, a empregada de óculos ordenou que se apressassem para lavar o cobertor, que Laviolette havia levado e que parassem de fofocar. Mesmo assim, a outra ainda tentou insistir para ouvir o restante da história. Entretanto, o rumor já era antigo demais, e com o tempo, acabou sendo esquecido. A versão mais antiga dizia que, em uma noite de lua cheia, antes que os 12 sinos terminassem de tocar, quem olhasse para dentro do poço, poderia ver o rosto de sua pessoa destinada. Por causa disso, o mistério sempre permaneceu envolto em dúvidas. Naquele momento, Laviolette estava extremamente aflita, sentia uma culpa enorme, e em seu coração, pedia inúmeras desculpas a Ak, mas Ak, irritado e magoado, cobriu os ouvidos, se recusando a escutar qualquer explicação. Para ele, Laviolette apenas havia mentido, algo que em sua visão infantil, todos já sabiam. Decidido, declarou que nunca mais voltaria àquele poço. Diante disso, Laviolette ficou completamente sem reação. Percebeu que, mesmo que quisesse voltar ali no futuro, agora já não teria qualquer motivo plausível para convidá-lo novamente. Alguns dias depois, Ak acabou se lembrando de um episódio antigo. Naquele dia, os dois haviam se esgueirado até a cozinha para pegar algo para comer. Durante a fuga apressada, Laviolette tropeçou e quase caiu, mas Ak conseguiu segurá-la a tempo. A lembrança daquele momento trouxe à mente o quanto Laviolette havia ficado profundamente agradecida, dizendo que aquilo aconteceu, porque ele a havia protegido. Pensar nisso fez Ak suspirar. Seu pai, que estava por perto naquela manhã, percebeu o suspiro, e comentou que era estranho vê-lo suspirando tão cedo. Com certa preocupação, quis saber se havia algo errado. Hesitante, Ak reuniu coragem, e declarou que desejava se tornar mais forte. No dia seguinte, na mansão de Laviolette, a notícia causou grande surpresa. Ao saber da decisão de Ak, ela ficou incrédula ao descobrir que ele pretendia começar a aprender esgrima. Ak explicou que havia tomado a decisão e que iniciaria os treinamentos já no dia seguinte. Mesmo assim, Laviolette continuava sem acreditar, observando as mãos frágeis do garoto. Comentou que era difícil imaginar que ele conseguiria sequer segurar uma espada. Envergonhado, Ak respondeu que acreditava que conseguiria, desde que aprendesse corretamente. Logo depois, ofereceu a ela um pedaço de morango, apesar de compreender que Ak era o filho mais velho de um duque e que, segundo os princípios nobres, ele possuía a capacidade de participar da guerra aos 16 anos. Laviolette ainda achava que tudo aquilo estava acontecendo cedo demais. A constatação a deixou bastante triste, pois significava que talvez eles não pudessem mais brincar juntos como antes. Rapidamente, Ak tentou tranquilizá-la, dizendo que, mesmo com o treinamento, ainda viria visitá-la com frequência. Mesmo assim, Laviolette demonstrou preocupação, imaginando que ele ficaria cansado demais todos os dias para continuar vindo. Pensando em uma solução, Ak sugeriu que talvez pudesse visitá-la uma vez por semana, mas Laviolette rejeitou a ideia imediatamente e insistiu que o intervalo deveria ser menor, propondo que ele viesse a cada 2 dias. Ak ficou surpreso e explicou que isso seria cansativo demais.
Contudo, Laviolette permaneceu firme em sua posição. Depois de alguma discussão, chegaram a um meio-termo. Ele viria visitá-la a cada 3 dias. Assim que ouviram o acordo, Laviolette o selou imediatamente, exigindo que Ak prometesse visitá-la na mansão a cada 3 dias. Ele concordou e fez a promessa. Apesar de aparentar tranquilidade, a mente de Laviolette estava cheia de pensamentos. Ao refletir sobre o novo arranjo, percebeu que aquele intervalo era praticamente igual ao ciclo de encontros que já tinham antes. Isso significava que ela não precisaria mais inventar desculpas toda vez que quisesse vê-lo, o que, na verdade, era algo conveniente. Em seguida, segurando a mão de Ak, Laviolette lhe deu outra instrução. Nos dias em que ele não pudesse visitá-la, deveria escrever cartas para ela. Ak ficou um pouco surpreso com a ideia. Para ele, parecia estranho escrever cartas, quando eles já se encontravam com frequência, e não conseguia imaginar sobre o que escreveria. Laviolette, porém, respondeu que qualquer assunto serviria, pois não deveria haver segredos entre eles. No fundo do coração, ela sabia que um dia talvez não pudesse mais dizer aquelas palavras, quando o mundo de Ak se expandisse no futuro. Ela esperava que ele não se esquecesse dela. Com sinceridade, confessou que queria permanecer como a pessoa mais próxima dele. Ao ouvir aquelas palavras, um sentimento difícil de explicar começou a surgir no coração de Ak. Logo depois, Laviolette voltou ao seu tom decidido, e ordenou que ele começasse a escrever as cartas já no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, os dois deixaram de se encontrar diariamente. Durante o dia, Ak treinava esgrima com grande dedicação. Enquanto isso, Laviolette escrevia cartas com a mesma diligência. À noite, Ak lia cada uma delas até adormecer. Quando finalmente se encontravam, ele ficava visivelmente envergonhado ao entregar suas próprias cartas para Laviolette. Assim, dia após dia, aquela rotina se repetia. Não houve um único dia em que as cartas deixassem de existir. Certa tarde, depois de mais uma aula de esgrima, a professora de Ak, que é a sua mãe, sorriu e comentou que ele havia se esforçado bastante naquele treino. Em seguida, disse que Ak deveria ir rapidamente até a sala de visitas, pois parecia que uma nova carta havia chegado. Ao ouvir isso, o rosto de Ak se iluminou imediatamente. Sem perder tempo, ele correu até lá. Chegando ao local, abriu a porta e entrou no salão. A primeira coisa que Ak viu foram 2 cartas sobre a mesa. Ele as pegou com alegria, pois eram cartas de Laviolette. Seu coração se encheu de expectativa enquanto pensava, com curiosidade, no que ela teria escrito naquele dia. Sempre que terminava cada lição, ele se pegava imaginando o que poderia fazer em seguida, e as cartas de Laviolette eram sempre um momento especial. De repente, um golpe de bastão atingiu suas costas. Uma voz zombeteira soou repetidamente atrás dele, insinuando com desprezo que ele havia ido até ali apenas para olhar uma carta. A mesma voz também debochava do fato de Ak não ter conseguido sequer desviar de algo tão simples, questionando com sarcasmo se ele realmente havia frequentado as aulas de esgrima. Ak hesitou por um instante, pois sabia que aquele não era o momento adequado para treinar ou discutir. No entanto, o outro garoto manteve sua atitude insolente, e sem qualquer consideração, derrubou a carta no chão. Com desdém, afirmou que alguém tão fraco quanto Ak não tinha tempo a perder praticando. Disse também que Ak havia mencionado o desejo de se tornar mais forte ao duque. O responsável por aquelas provocações era Kad, primo de Ak. Kad sempre o desprezou. Continuou zombando, afirmando que Ak era lento demais, e questionando quando ele realmente se tornaria forte. Lembrando ainda que, naquele mesmo dia, Ak quase havia perdido para ele. Ak se abaixou para pegar a carta caída, e respondeu com firmeza, dizendo que aquilo não dizia respeito a Kad, e pedindo que ele parasse de causar problemas sem motivo. Kad, porém, não demonstrava qualquer traço de educação. Com um sorriso provocador, questionou se alguém como Ak realmente poderia ser o herdeiro do Duque Enoch. Em seguida, revelou a amargura que carregava. Seu próprio pai possuía o mesmo sangue da família, mas nunca teve oportunidades, e acabou permanecendo apenas como Conde de Courtenay. Na visão de Kad, por mais talentoso ou esforçado que fosse, ele ainda assim teria de assistir a tudo aquilo sem poder mudar o próprio destino. Esse pensamento alimentava em seu peito uma sensação profunda de injustiça. Dominado por essa frustração, Kad ergueu a espada e a balançou. Em tom provocador, insinuou que as deveria detê-lo, caso realmente soubesse o que era melhor para si. Ak reagiu rapidamente e aparou o golpe da espada. Dessa vez, porém,
ele já não estava mais se contendo. Em sua mente ecoava o aviso que Laviolette lhe havia dado anteriormente. Ele deveria, de qualquer forma, evitar ferir o rosto. Cade franziu o senho ao perceber a resistência. Em seguida, firmou os pés no chão, e de repente, desferiu um chute direto no corpo de Ak. Com frieza, declarou que Ak estava enganado em uma coisa: ele não estava em posição de lhe dar ordens. Ak ficou extremamente surpreso, pois não teve tempo suficiente para reagir ao golpe repentino, mas naquele momento, o Cade aproveitou a oportunidade para avançar. Ele declarou que estava ali naquele momento, para ajudá-lo, conforme havia sido solicitado pelo Duque. Ak conseguiu bloquear o golpe da espada a tempo, porém, Cade ainda não estava disposto a deixá-lo ir. Insultos cruéis começaram a jorrar incessantemente de sua boca. Ele zombava da baixa estatura de Ak, mencionava que ele chorava todos os dias, e ainda o ridicularizava, por passar o tempo todo seguindo uma garota. Também ironizava a cor incomum de seu cabelo, lançando palavras cada vez mais ofensivas. Logo em seguida, Cade insinuou que a carta que Ak segurava, provavelmente também era de Laviolette. Em tom de desprezo, afirmou que ele era um idiota, por escolher aquele lado, caso quisesse construir uma relação próxima com ela, acrescentando que, se fosse ele, faria escolhas diferentes. Em seguida, passou a provocá-lo ainda mais, refletindo de maneira sarcástica sobre o que alguém faria ao encontrar uma criança fraca, à beira da morte. De repente, um brilho de espada cruzou o ar, e Cade foi imediatamente lançado para trás. Ao erguer os olhos em direção a Ak, percebeu uma aura intensa de sede de sangue emanando dele. Aquela energia inesperada o deixou confuso, incapaz de compreender de onde vinha aquele poder repentino. Nesse instante, Ak o advertiu friamente, exigindo que ele retirasse imediatamente tudo o que havia acabado de dizer. Na manhã seguinte, a cena mudou para a residência do Marquês Dias. Uma criada abria as cortinas do quarto, enquanto perguntava educadamente à jovem dama se ela havia dormido bem. Laviolette, com um ar visivelmente exausto, respondeu que não. Em seus pensamentos, ela refletia de maneira abatida que, com medo de pegar um resfriado, havia puxado o cobertor até o pescoço durante a noite inteira. Isso a impediu de respirar direito. Deixando seus membros dormentes e sua cabeça dolorida, um suspiro escapou de seus lábios, cheio de impotência. Nesse momento, a imagem de Ak ao seu lado, como acontecia todas as noites, surgiu em sua mente. Ela pensou que, se Ak estivesse ali, certamente teria conseguido dormir bem. Depois disso, se levantou lentamente da cama, e a tristeza já não dominava tanto sua expressão. Ainda assim, havia um pequeno consolo em seu coração, pois ela pensava que poderia vê-lo naquele mesmo dia. Pouco tempo depois, porém, Laviolette bateu o copo sobre a mesa com força. A notícia que acabou de ouvir caiu sobre ela como um trovão. Ak não poderia vir. Werner explicou calmamente que, em vez de sua presença, apenas uma carta havia chegado. Sem hesitar, Laviolette tomou a carta rapidamente de suas mãos para lê-la. Na mensagem estava escrito: Ak pedia desculpas a Laviolette, explicando que, por alguns motivos, não poderia visitá-la por um tempo. Ao final, assinava simplesmente como seu amigo, Ak. Laviolette não conseguia acreditar naquela realidade. Em sua mente surgiam inúmeras dúvidas, tentando entender quais seriam as razões para aquilo. Pensava se o treinamento de esgrima seria realmente tão interessante, ou se Ak teria descoberto algum talento escondido. A ideia que mais a incomodava era a sensação de ter sido deixada de lado, como se ele estivesse tão envolvido com o treinamento, que já não pensasse mais nela. Sentindo aquilo como uma grande injustiça, Laviolette desejava poder ver Ak treinando esgrima também. Movida por esse desejo, ela fez um pedido ao irmão, dizendo que queria ir até a casa de Ak, para brincar com ele. Werner, porém, não parecia disposto a permitir aquilo. Para ele, apenas a ideia de viajar de carruagem já era cansativo o suficiente para deixar alguém enjoado. Além disso, segundo o relato da criada, Laviolette não havia dormido quase nada na noite anterior. Por isso, Werner ordenou que ela simplesmente se deitasse e descansasse obedientemente naquele dia. Sem ter outra escolha, Laviolette acabou ficando desanimada e apoiou a cabeça sobre a mesa. No fim, a única coisa que podia fazer naquele momento era escrever uma resposta. Como passava todos os dias dentro da mansão, havia muito pouco a relatar em suas cartas. Ainda assim, ela se perguntava por que a carta de Ak era tão curta. Ele nem sequer havia escrito uma resposta adequada. Laviolette então olhou pela janela.
Desejando silenciosamente que Ak viesse visitá-la em breve, em seus pensamentos, surgia a triste constatação de que, se ele não viesse, os dois não poderiam se encontrar. Ao mesmo tempo, na mansão de Ak, uma empregada anunciou que havia chegado uma carta do marquesado Dias, para o jovem mestre. Ak estava em seu quarto, encolhido sob as cobertas. Quando recebeu a carta, passou a lê-la com grande atenção. Na carta, Laviolette explicava que entendia, caso ele realmente não pudesse vir visitá-la, mas demonstrava sua insatisfação com o fato de a carta dele ter sido tão curta. Em suas palavras, ela comentava que ele ao menos deveria ter preenchido uma página inteira, pois estava curiosa para saber o que vinha acontecendo em sua vida ultimamente. Laviolette tinha muitas perguntas que gostaria de fazer a Ak. Ela queria saber como havia sido o treinamento naquele dia, se ele havia feito novos amigos, o que havia comido durante o intervalo, e quantas vezes tinha chorado ou rido naquele dia. Para ela, tudo sobre Ak era importante, e ela queria saber de cada pequeno detalhe. Também escreveu que, na próxima vez, ele deveria explicar claramente o motivo de não poder visitá-la. Ao final da carta, afirmou que ficaria esperando por ele, e assinou como sua melhor amiga, Laviolette. Ao terminar de ler, os olhos de Ak se encheram de lágrimas. Profundamente tocado pelas palavras, em sua mente começaram a surgir lembranças dos momentos felizes que havia compartilhado com Laviolette. Ele teve a sensação de que podia sentir a presença dela através daquela carta, quase como se sua voz clara e brilhante ecoasse diante dele. Lentamente, Ak saiu da cama. Ao se aproximar do espelho, olhou para o próprio reflexo com uma expressão triste. Pensou que, se Laviolette o visse naquele estado, certamente ficaria zangada. A lembrança do dia anterior então voltou à sua mente. Na ocasião, ele havia advertido Cade com firmeza, exigindo que ele retirasse o que havia dito. Cade, porém, permaneceu desafiador e insinuou que Ak talvez fosse reclamar com o Duque. Ak respondeu calmamente que jamais faria algo tão covarde, mas deixou claro que não poderia perdoá-lo por falar de forma tão descuidada sobre Laviolette. Cade então também se levantou lentamente, demonstrando não sentir medo algum em sua atitude provocadora. Desafiou Ak a tentar não perdoá-lo. Então ele pegou a espada ao seu lado e refletiu que aquilo havia acontecido apenas porque tinha sido descuidado. Para ele, a fraqueza de Ak era óbvia. O garoto sempre se assustava e fechava os olhos assim que uma espada se aproximava de seu rosto. Convencido de que conhecia bem essa reação, concluiu que, daquela vez, tudo estava claro. Terminando esse pensamento, ele agarrou a espada e avançou contra Ak. O jovem arregalou os olhos de surpresa, sem ter tempo para reagir. De repente, duas espadas colidiram no ar. Dessa vez, Ak estava diferente. Ele conseguiu segurar uma espada e enfrentar Cade diretamente. Ao perceber aquilo, Cade ficou extremamente surpreso, ao notar que Ak já não fechava os olhos diante da lâmina. Os olhos de Ak estavam cheios de ressentimento quando, com frieza, ele declarou que aquela seria a última advertência para Cade Courtney. O rosto de Cade empalideceu imediatamente, e ele começou a implorar para que aquilo parasse. Em seguida, recuou às pressas, dizendo que retirava o que havia feito e o que havia dito, praguejando enquanto se afastava, antes de ir embora. Porém, Cade ainda lançou um último olhar para trás, ainda com medo de Ak, o chamou de maldito bastardo. Assim como Ak havia sido forte antes, naquele momento parecia igualmente fraco. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto refletia, aflito, sobre o que deveria fazer, e quanto tempo ainda levaria para que aquilo finalmente cicatrizasse. Seu corpo inteiro tremia. Ele também se lembrou de que Laviolette havia insistido para que ele, de forma alguma, não machucasse o rosto. Tinha certeza de que ela ficaria muito zangada se visse aquilo, ou talvez pior, ficaria profundamente decepcionada com ele. Tentando se acalmar, passou a se consolar com o pensamento de que, se aplicasse a pomada todos os dias, o ferimento cicatrizaria rapidamente. Concluiu também que precisava dormir bastante para se recuperar. Com esse pensamento, apagou a vela e se deitou, se preparando para dormir. Mesmo assim, sua mente continuava inquieta. Ele refletia sobre a possibilidade de ir até lá no dia seguinte, mas não conseguia interromper a corrente de pensamentos. A saudade de Laviolette era intensa. Ak também se perguntava se ela estava se alimentando bem e dormindo direito. No fundo, desejava poder dizer que queria conhecê-la ainda melhor. Alguns dias depois, a cena muda. O Duque caminhava pelo corredor quando algo de repente chamou sua atenção. Ao notar Ak
Perguntou para onde ele estava indo com tanta pressa. Ak respondeu animadamente, que estava indo ver La Violette. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.